Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Salário pode atrapalhar a contratação de Thiago Alcântara? Nós vamos explicar aqui para vocês o quanto ganha e o quanto isso pode atrapalhar. A resposta é não, tá? Mas você vai entender aqui, porque fizemos contato com o dirigente do Flamengo que nos explicou detalhes de as oportunidades de mercado que o Flamengo busca e aonde pretende investir os recursos que o Flamengo tem para esta temporada 2024. Situações de Andrei Santos e também de Advíncula. Números do novo xerifão da zaga do Mengão, que, segundo o site espanhol, está muito próximo de um acerto com o clube. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora, aqui no canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos vocês que deixem rapidinho, ó, sobe o like e clique nesse botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal. É o único canal do YouTube que dá prêmios para vocês, ou seja, você, além de se inscrever e se manter muito bem informado, você vai acumulando pontos, vê seus pontos. Ah, Fábio, como é que eu vejo os meus pontos? É só você colocar, se você estiver assistindo ao vivo, exclamação estrelas agora, e você vai ver sua pontuação. Depois é pegar seus pontos, ir na nossa loja virtual, onde o link está aqui embaixo na descrição, e ver quantos pontos você precisa para trocar pelos prêmios. É de graça. Gente, é de graça, você vai receber na sua casa, não é sorteio. É só você ter os pontos para poder trocar. Vai perder esse tempo? Não perde, não. Corre. Gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Eu vou rodar a vinheta para dar tempo de você se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação e deixar o like. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é uma empresa que mais cresce no Brasil e você tem a oportunidade, hoje teve agora Campeonato Carioca, teve jogo do Botafogo, tem jogos do Campeonato Paulista, dentre outros jogos, você vai lá no site deles, escolhe a partida que você quer apostar e aí, meus amigos, você poderá se divertir assistindo uma partida de futebol e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, não perca a oportunidade, clique no cupom que está aqui no comentário fixado e na descrição, coloca, não esquece, no seu primeiro depósito você ganha o dobro do que você depositou. E aí eles dão dinheiro para você apostar, é muito fácil, né? É só você colocar o código promocional 1xFlanacão, exatamente como está aqui embaixo, 1xFlanacão, 1xBet. Galera, a gente vai falar aqui primeiro dos números do xerifão que o Flamengo deve estar trazendo, né? Porque é a notícia que foi veiculada no portal espanhol de Athletic, onde diz que está muito bem adiantada essa negociação e que a gente confirmou com o dirigente do Flamengo, que disse, realmente é um dos jogadores que foi mapeado pelo nosso departamento de scout. E os dirigentes foram até a Espanha para poder conversar com os agentes do jogador. Jogador que teve uma longa... Começou no Sporting de Lisboa, né, jogando pelo Sporting, teve várias passagens por clubes de Portugal, como Belenenses, Chaves, e depois foi emprestado para o Deportivo La Coruña em 2018. Ficou emprestado pelo La Coruña, se destacou e foi comprado pelo Granada, onde atuou por 3 temporadas. Depois disso, ele foi negociado com o Getafe, onde atua até hoje. Jogador é titular da equipe do Getafe, tem 1 gol e 2 assistências. Deu 2 assistências em 49 jogos no total. O jogador, nesta temporada, ele é titular, mas não jogou todos os jogos, tá? Então, o nome do jogador é Domingos Duarte. Eu, particularmente, não o conhecia.
A gente aqui está sempre buscando informações. Esse jogador não conhecia, mas é um xerifão. A gente foi buscar o DVD do jogador. É um jogador muito forte na bola aérea, defensiva e ofensiva. Ele parece que realmente ganha todas as bolas. É um jogador de boa saída de bola e muito firme no chão. Acostumado à marcação alta também, é um jogador que tem uma certa velocidade, pelo que deu para perceber, e também um ponto muito importante que o Flamengo faz hoje é aquela pressão pós-perda em que ele sobe a marcação e vai lá em cima dar o bote. Então, assim, essas características acabam se encaixando para aquilo que o Flamengo precisa no momento atual. Se vai jogar, se vai ser titular, nós não sabemos. Agora, vale destacar que o Flamengo teve o Pablo Mari avaliado dessa maneira também. Um jogador que estava atuando na segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Flamengo foi buscá-lo e deu super certo. Então, uma contratação barata como essa, oportunidade de mercado, e que não vai onerar, sendo der errado, o cara volta, dispensa, tchau e ponto. Se der certo, o Flamengo vai ter aqui uma grande oportunidade de ter um jogador barato e que pode performar bem pelas características analisadas. Enfim, eu acho uma boa sim. Tá? É claro que o Flamengo precisa talvez de um zagueiro com mais nome, além deste jogador, mas aí você vai negociando com mais calma. Você traz um zagueiro para poder suprir ali a ausência do Rodrigo Caio, que saiu. O Rodrigo Caio estava lá também e não jogava, né? Ficava sempre no banco de reservas, machucado, no departamento médico. Então, você ter um jogador para poder suprir que pode dar certo, e detalhe, ele joga nos dois lados da zaga, né? Então, assim, acho uma boa, sim. Acho que o Flamengo tem que buscar essas alternativas como oportunidade de mercado. E vou dizer uma coisa para vocês: um dirigente do Flamengo me garantiu que o Flamengo, o técnico Tite, a posição que ele quer realmente uma contratação, a gente já vinha dizendo isso, mas isso foi confirmado mais uma vez no dia de hoje. É atacante pelo lado direito, ele quer fortalecer o lado direito do Flamengo, assim como o Flamengo tem um lado esquerdo muito forte. No lado direito, o Flamengo só tem o Luiz Araújo. Então, o treinador quer um jogador para aquela função. Vocês veem que no próprio jogo, no último jogo do Flamengo, o primeiro jogo da temporada, ele tentou o Bruno Henrique por aquele lado, viu que não deu certo, jogou o Cebolinha para lá. Ele tenta alternativas até o Flamengo trazer um jogador para essa posição. E o Flamengo vai insistir no jogador Luiz Henrique. Presta atenção, porque não há uma desistência desse jogador. Muito pelo contrário, o Flamengo está forte nesta possibilidade de contratação. Ainda existe uma diferença muito grande entre aquilo que o Betis pede e aquilo que o Flamengo quer pagar. No entanto, o Flamengo pretende fazer um investimento alto nesse jogador. É a informação que a gente recebeu. Se não avança com o Luiz Henrique, o Flamengo tem outras possibilidades. O próprio Felipe Anderson, conforme a gente vem noticiando aqui para vocês, dentre outros jogadores. Também a gente recebeu aqui uma informação hoje, é importante a gente ressaltar que o jogador Facundo Pelistri está próximo de se transferir para o Granada, mas não está fechado. E é um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo vem conversando com o empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Facundo Torres, que também interessa ao Flamengo. Então o Flamengo vai avaliando vários cenários, vários jogadores para atender aquilo que o técnico Tite pede. Repito, Flamengo hoje, segundo a gente recebeu aqui de informações, o Flamengo ainda tem 77 milhões e 600 mil reais para investir em contratações este ano. Repito, 77 milhões de reais. Isso sem contar com as vendas de atletas, que aí vai aumentar esse bolo. Mas para contratações nesse momento são 77 milhões de reais. E isso devido ao parcelamento da contratação do Matias Vinha. O Flamengo ganhou um fôlego financeiro para novas contratações, porque o Flamengo acabou conseguindo um parcelamento e isso faz com que o Flamengo tenha fôlego ainda para poder investir em contratações nesse momento. E a gente apura que, ao contrário do que muitos estão dizendo, que a prioridade é zagueiro e tal, a prioridade é zagueiro, mas o Flamengo entende que para zagueiro o Flamengo pode aproveitar oportunidades de mercado. Mas o grande investimento em termos financeiros será atacante pelo lado direito ou meia que faça uma função um pouco mais avançada pelo lado direito. E aí a prioridade ainda é o Luiz Henrique. Correm por fora Facundo Pelistri, Felipe Anderson e também
Facundo Torres são jogadores que o Flamengo tem interesse, tá certo? A gente vai aqui falar sobre a questão do Andrei Santos e do Advíncula. Segundo o dirigente do Flamengo, o Andrei Santos, o Flamengo não vai tratar dessa possibilidade nesta viagem, até porque não há como conversar com o atleta. E também o empresário dele já disse que só poderá haver uma definição de empréstimo do jogador quando ele retornar do pré-olímpico. Pré-olímpico que a seleção brasileira estreia na próxima terça-feira e o jogador é titular absoluto da seleção brasileira pré-olímpica. Então, só será tratada essa possibilidade a partir do término do pré-olímpico, que deve se dar ali meado de fevereiro. O jogador volta para a Inglaterra e o Chelsea vai decidir se vai reemprestar o jogador. Aliás, eles já definiram que vai emprestar o jogador, mas eles precisam definir se vão emprestar para clubes europeus mesmo ou se abrem uma possibilidade para clubes brasileiros. A gente recebeu uma informação também que o Palmeiras está forte nessa possibilidade, quer muito o Andrei Santos, inclusive esteve muito próximo de contratar o jogador no ano passado e tenta novamente, disputa com o Flamengo a possibilidade de trazer Andrei Santos para o futebol brasileiro. Advíncula. Foi divulgado uma notícia no jornal argentino que o Flamengo teria interesse, vinha com tudo para contratar o Advíncula. Segundo o dirigente nos garantiu, o Advíncula foi oferecido ao Flamengo, não por uma vez. Já não é a primeira vez que o jogador é oferecido ao Flamengo, no entanto, o Flamengo não demonstra interesse, o Flamengo não vai tentar a contratação do Advíncula, segundo esse dirigente nos garantiu. O jogador ele é oferecido ao Flamengo com uma certa frequência e o Flamengo não tem interesse. É uma pena, tá? Eu acho um bom jogador, um lateral de muita força física que poderia ajudar muito na sequência da temporada, na minha opinião. Acho que a força física dele é muito boa, é muito grande, inclusive muito bom também a finalização de fora da área desse jogador. Mas o dirigente garante que não há interesse nesta contratação nesse momento. Vamos falar sobre o salário do Thiago Alcântara e muita gente dizendo que o salário do jogador pode impedir a contratação dele para o Flamengo, né? A gente foi conversar também com esse dirigente que a gente fez contato hoje e que disse o seguinte, Fábio, o salário dele hoje é acima dos 3,5 milhões de reais. Ele realmente tem um salário altíssimo. Só que é o seguinte, ao contrário de outras situações, é um jogador que sabe que o contrato dele, que tem esse salário no meio do ano, ele não será renovado. E o jogador, a partir do meio do ano, não tem mais salário. Então o Flamengo parte do princípio que o salário dele hoje, a partir do meio do ano, por exemplo, será zero. E claro, o jogador não tem mercado no futebol europeu por conta da sequência de lesões para ganhar nem metade disso, segundo garantiu esse dirigente. Então, a questão salarial do Thiago Alcântara hoje não preocupa os dirigentes do Flamengo, que sabem que é um jogador que tem um salário astronômico, mas que no meio do ano ele terá que reduzir os seus vencimentos muito, mas muito mesmo, para poder continuar jogando futebol. Isso independente de onde ele for performar, de onde ele for jogar. Aonde ele for jogar, ele terá que reduzir o seu salário. Tanto no futebol brasileiro, na Europa, em qualquer outro lugar. Ele vai ganhar muito menos do que isso. Então, isso não atrapalha a negociação, não atrapalha os planos do Flamengo, que pretende uma reunião com os empresários do jogador para tentar saber qual é a ideia, apresentar o projeto e saber se ele poderá voltar ao Brasil ou não. O Flamengo tem interesse sim na contratação de Thiago Alcântara. Valeu? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Qualquer novidade, voltamos com mais informações do nosso Flamengo. Saudações rubro-negras.